tivemos um episódio um tanto intrigante e curioso de WandaVision nesse terceiro episódio que chegou nos anos 70 e falaremos sobre ele em detalhes aqui no canal e agora. Bom dia, boa tarde e boa noite. Está começando mais um Cine Tavão e eu, Moá, sou o Tavão mais uma vez e eu estou aqui para comentar sobre o terceiro episódio de WandaVision. E antes de começarmos a falar sobre esse episódio, é preciso dizer aqui que terá spoilers dos últimos episódios, porque eu preciso dar uma recapitulação para o contexto da trama, e também certos spoilers sobre acontecimentos desse episódio lá do final, que foram bem impactantes e claramente eles apontam para um futuro, no mínimo, interessante para o WandaVision e seus personagens. Muito bem, como bem se lembra, o primeiro episódio de WandaVision teve uma cena sinistrona ali no jantar. Aquele jantar com o chefe do Visão e a esposa do chefe, que foi o primeiro momento da série, mostrando que conforme as pessoas, os personagens dessa sitcom, desse mundo aí da Wanda, estiverem se aproximando de descobrir, ou não só descobrir, ou de tocar em assuntos sensíveis para Wanda, no caso do jantar, ele tinha tocado naquele assunto de onde eles vieram quando eles se mudaram para Westview. Já no segundo episódio, ocorre essa distorção da realidade em alguns momentos específicos. Existe um momento onde ela acha um helicóptero na forma de brinquedo, colorido no meio daquele mundo preto e branco. Existe um momento do rádio que pergunta-se quem que tá fazendo isso com a Wanda, se a Wanda tá bem. E claramente a voz do Jimmy Woo, aquele agente da FBI do Homem-Formiga, interpretado pelo Randall Park, ele está na série. E eu presumo que ele vai acabar se firmando no MCU como um tipo de contato dos Vingadores, dos heróis em geral, do FBI. Que é uma ótima sacada, aliás, porque esses alívios cômicos que sempre existem nos filmes da Marvel, eles acabam sendo personagens bem recorrentes devido ao público gostar muito e simpatizar muito com eles. Tivemos no segundo episódio o final, quando a Wanda e o Visão encontram ali na rua um apicultor, com aquele negócio de pegar abelha e tudo mais, saindo de um bueiro. É um momento bem Twilight Zone, que é uma clara inspiração aqui para vários dos tons que essa série tem. E naquele momento ela fala não, e aí toda a cena anterior é rebobinada como se fosse uma fita VHS. Isso pode ter uma indicação de uma forma do poder dela interpretar a realidade como se fossem fitas VHS antigas que ela rebobina e controla. O que faz todo sentido com a própria temática das sitcoms, que é esse escape da vida real. É um escape para o mundo cotidiano de vida perfeita. E esse teor do mundo perfeito continua a ser elaborado aqui. Eu acho que começa a ter alguns sinais da temática de sitcom conversar com a história desses personagens. Após o final do segundo episódio, nós sabemos que a Wanda engravidou. Então essa gravidez vai ocorrendo de forma cômica e desesperada no episódio 3, tendo ali certos saltos. Em poucas horas vai engravidando de 9 meses. Isso é bem interessante por conta que cada vez que vai crescendo a barriga, há um tipo de pane em toda a cidade. Se ela está realmente ficando grávida e ela controla esse mundo, então as reações da gravidez no corpo dela provocam efeitos colaterais nessa cidade de Westview, se a cidade for realmente toda coordenada pelos pensamentos e pelos poderes da Wanda. Outro ponto que funciona muito bem nesse episódio é o fato de que o momento de sketch, o momento da sitcom, está muito bem integrado dentro dessa trama de mistério. Nos outros pareciam que era só uma barriga em alguns momentos. Era um elemento engraçadinho e divertido. É legal ver as homenagens, né? Nesse episódio 3, inclusive, eles estão homenageando Brad Bunt, ficou aqui no Brasil como a família Sol Lacy, um negócio assim. Mas eu senti uma fluidez muito maior entre a máscara da sitcom e o mistério sinistro por trás. Existem diversos momentos que existem risadas no fundo, mas não é engraçado. Eu não falo nem pela questão do timing. Realmente tem uma coisa sinistra acontecendo por trás, em detalhes, em personagens reagindo a acontecimentos. Existe uma certa camada ali que parece estar sendo bem desenvolvida e que chegou com tudo nesse episódio. Existe realmente um desenvolvimento ali entre essas percepções da série. Não que vá ser uma coisa tão abstrata, mas existe sim um cuidado ali, um certo quebra-cabeça sendo formulado ali pra gente. Novamente devo dizer que eu gosto muito do trabalho do Paul Bettany e da Elizabeth Olsen como Wanda e Visão, mas claramente tem momentos que o Paul Bettany se empolga demais, apesar que dá uma certa controlada em alguns deslizes que o Paul Bettany tem
em tentar ser muito engraçado em certos momentos, tentar ser muito caricato, porque ele se foca muito na relação entre eles. E eles têm uma química excepcional. Esse elenco, ele realmente tem um trabalho muito bom de interação. E esse também é um episódio que ele parece que não ignora os episódios anteriores. Você tem a noção dos acontecimentos estranhos dos últimos episódios. Existem detalhes muito curiosos sobre o MCU sendo confeccionados no meio dessa narrativa. Há também, claramente, muitas estrelas clássicas da TV aparecendo em pontos especiais. Quem for um fã de longa data da TV vai captar cada uma das referências. Uma coisa que eu gostei muito é lá perto do final do episódio, pois nós vemos o Visão começar a suspeitar de algo estranho no ar, com todas umas conversas e uns papos ali do Herbert e da Agnes. Um Herbert quase falando que eles eram alguma coisa, que todos eles são alguma coisa. Todos eles são vilões, todos eles são reféns. Não dá pra saber. E ao mesmo tempo, eu encontro ali uma sequência bem interessante da Wanda com a Geraldine, que todos nós sabemos que é a Teyonah Parris, que é a Monica Rambeau, a garotinha do Capitão Marvel que cresceu e provavelmente era Sword. A partir do momento em que nascem as crianças, os gêmeos, aliás, têm os mesmos nomes, e provavelmente vão ser os gêmeos que serão membros dos Young Avengers no futuro, que é Billy e Tommy. Nesse momento, ela se recorda de ter sido uma gêmea, ela se recorda do Pietro. Isso é muito bom, porque eles praticamente esqueceram do Pietro depois da Era de Ultron. Acho que devido a toda a má recepção de Era de Ultron, os irmãos Russo e vários diretores acabaram retconzando vários elementos e pouca coisa daquele filme se manteve depois, apesar de ter depois justificativas aqui e ali que você vai encontrar. Então é muito bom lembrar do Pietro nesse ponto, porque tudo isso deve estar surgindo de algum colapso que ela teve. Eu imagino que ela encontrou o corpo do Visão reconstruído, talvez uma versão cinza, uma versão 100% racional. O Visão, ele tem sentimentos, mas ele tem sentimentos mínimos. Talvez ela tenha encontrado uma versão completamente sem sentimentos. Aquilo fez ela entrar em transe, ela se recordou das outras perdas que ela teve, que é o Pietro. Então, a chave aqui é tanto Visão quanto Pietro para elucidar esse quebra-cabeça desse mundo alucinante de sitcoms que a Wanda modelou ao redor de uma idealização da vida dela e do Visão, que na real nunca foi perfeita, então provavelmente vai render alguns desenvolvimentos bem interessantes para os próximos episódios. E logo após esse ponto, de lembrar do Pietro, a Geraldine fala que Ultron matou o Pietro. E aí que é o momento chave. A Wanda vê um colar da Geraldine e é um símbolo. É o seguinte, é o símbolo da SWORD, que é essa nova organização que estará vigiando os seres superpoderosos. Provavelmente a pequena Monica Rambeau, inspirada pelos atos da Capitã Marvel, Nick Fury, ela se alistou nessa nova organização. E imediatamente após ver esse colar e ouvir essa frase da Geraldine, a Wanda arremessa ela meio que pra fora da realidade. E aparentemente a Geraldine não estava totalmente absorvida para dentro desse cenário. Ela estava infiltrada ali, provavelmente para tentar tirar a Wanda desse transe. Porém, quando percebeu que ela ameaçava a estabilidade de Westview, ela mandou ela para fora. Ela tá totalmente inconsciente, parece que tá morta, eu não sei o que aconteceu aí com a Geraldine. Mas ela tá pra fora de Westview, tem todo um campo ali de energia. E imediatamente que ela é arremessada, diversos carros, helicópteros, estão tudo ali ao redor, que é provavelmente tudo parte da SWORD. Existe ainda um comercial no meio do episódio, como sempre, né? Dessa outro comercial relacionado à Hydra, esse falando do sabonete da Hydra. E o que é o sabonete da Hydra? Foi uma referência a Agents of S.H.I.E.L.D. que citou isso em certas temporadas. Coulson falou sobre isso, que era usado para controle mental. E juntando isso ao fato da citação de Pietro, eu acho que em breve, provavelmente no próximo episódio, a gente vai destrinchar quem era Pietro e Wanda antes de Era de Ultron, pois antes dela perder o Visão, ela já tinha sido quebrada. E como a série está chegando em sua quase metade da temporada, já que vai ter 9 episódios, esse foi o terceiro, o próximo é o quarto. Essa forma mais direta da série conversar no episódio 3, já jogando essa questão de Westview ser uma completa ilusão, é porque nós devemos ter grandes respostas em breve
até porque eu imagino que do meio pra frente da temporada nós teremos uma elucidação, conflitos de uma grande aventura à la Marvel Studios. Por enquanto estamos obtendo pistas através de diálogos, através de cenas, através de reações e vamos destrinchando para onde que vai. A impressão que eu tenho aqui é que o Visão vai ser um fio condutor muito bom. Inclusive, eu gosto muito desses momentos aí, onde ele percebe que tem algo errado, assim que eu gosto desses momentos da Wanda citando Pietro, que são momentos que eu percebo que é meio que o psicológico natural do personagem, fora da máscara sitcom, transborda. E é ali que eu vejo, cara, tem uma coisa bem interessante aí pra ser mostrada e pra ser desenvolvida com calma. Então, de certa maneira, a Wanda está controlando, sim, ela deve ter entrado em transe devido a reviver memórias, alguma coisa. Talvez tenha a ver com alguma entidade, talvez existam sim entidades demoníacas como Mephisto, ou talvez até o Pesadelo por trás disso. Mas não controlando a Wanda. Tudo isso é feito através dela, mas talvez eles tenham se apropriado da fragilidade mental que ela sempre teve ali escondida dentro de si mesma. O Visão, percebendo que tem algo errado, vai ser o nosso fio narrativo no próximo episódio, provavelmente, e alguns próximos episódios. E eu acho que ele vai ser central na ideia de que o Wanda precisa aceitar as perdas que teve e seguir em frente. Eu acho que vai ter muito a ver com isso e também deve ter a ver com a proteção e a preservação dessas crianças. As reclamações que eu tive nos 2 primeiros já foram bastante amenizadas com esse episódio, que eu senti a ligação maior, eu comecei a sentir mais o tema funcionando junto da história. Eu sinto mais que é uma máscara sitcom e não tanto um momento engraçadinho, porém divertido. Existe uma justificativa, existe um ponto aqui para contar essa história. E nós estamos chegando cada vez mais a esse ponto através de detalhes. É preciso ver episódios e prestar atenção no que acontece ao redor, absorver o cenário e tudo que está ali ao redor. Que tem coisas sendo ditas ali, tem coisas sendo transmitidas pra gente. A gente só percebe depois, logicamente, né? Deve ter uma recapitulação mostrando esses momentos. Eu gostei muito desse episódio, é um episódio bem divertido, é um episódio sinistro, mas existe um certo valor e uma temática na máscara que funciona pra história. A máscara tem toda a ver com as temáticas de Vida Perfeita, eu estou vendo isso ser melhor elucidado aos poucos, né? Eu gosto muito da interação deles e eu sinto que vai ter uma conexão muito forte com essas crianças. Eu estou mais curioso pra ver esses momentos em que o eu verdadeiro deles transborda pra fora da máscara. É aí que está o grande ouro. E eu tô com muita fé que vai vir o negócio de tirar o fôlego. Sério. Eu tô pilhado aqui. Vai ser foda, gente. Vai ser foda. Esse aí foi um episódio já bem além do que foi o prólogo, os 2 primeiros. É aqui que realmente a história começou. Há uma fluidez, há uma boa direção. Eu acho que as interações são boas. Tem deslizes, claro. E também dá pra ver que tem coisas bem gigantescas chegando por aí. Então esse aqui foi um ótimo episódio. Esse aqui foi minha review desse episódio intrigante, né? Eles estão sabendo fazer um crescimento gradativo da intriga. Provavelmente o próximo já vai ir pro vamos ver, por conta de ser próximo do meio da temporada. Alguns pontos que eu tenho que relevar e tal. Outros pontos que eu acho muito positivos e que mostram sementes de para onde essa história pode ir. E no mais, é muito interessante e prazeroso você ter mais momentos com esses personagens, ter momentos com calma, sem a urgência de uma saga, de uma grande aventura e sem serem apoios de outros personagens. Eu imagino que esses probleminhas que estamos tendo aqui e ali logo serão resolvidos e há claramente um caminho bem promissor para a resolução dessa série. Então é isso, espero que tenham gostado aqui da minha review do episódio 3 de WandaVision. Semana que vem a gente se vê mais uma vez para falar de WandaVision. Falou!